Olá, meus amigos autoespectadores. Estamos prestes a começar mais uma edição do nosso Papo de Garagem, um programa que, como vocês sabem, é feito com muito carinho para mantê-los sempre atualizados sobre o que está acontecendo no setor automotivo e na mobilidade. Mas antes de começarmos, confiram em apenas um minuto os destaques dessa edição. E lembre-se de que vocês podem ir direto para o conteúdo nos marcadores que estão logo aqui embaixo no seu vídeo. Hoje, mais uma vez, nós vamos ter um programa muito importante. No quadro Resenha, teremos 3 notícias muito relevantes. Nós vamos falar sobre a chegada oficial da BYD à Bahia e a Camaçari, os planos de exportação da GWM e sobre a produção de vendas de motocicletas aqui no Brasil. Depois, teremos o nosso quadro Doutor Mobilidade, com um teste bastante interessante para todos vocês. E no nosso quadro Entrevista, vamos falar sobre a atual situação do mercado de veículos comerciais com um convidado muito importante, que é o meu amigo e xará, Márcio Querichelli, presidente da Iveco na América do Sul. É isso aí, meus amigos. Aqui no Papo de Garagem, vocês sempre encontrarão as melhores e mais atualizadas informações. Isso vocês podem ter certeza. Então, para que vamos perder tempo, não é? Produção, solta a vinheta e vamos começar o programa de hoje. Olá, meus amigos. Agora sim, sejam novamente bem-vindos. Estou mais uma vez muito honrado em recebê-los para mais uma edição do nosso Papo de Garagem, esse programa que é gentilmente patrocinado pela GWM do Brasil, pela Parafuso Continental e que a partir dessa edição terá também a presença de mais um novo parceiro patrocinador, que é a Veloy. Quero também mais uma vez apresentar o meu amigo Milad Calumi Neto, que estará conosco hoje, novamente substituindo o Ricardo Bacelar, que continua passeando em algum lugar do mundo. Milad, seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado. Substituindo não, na cadeira dele. Bom, obrigado, Márcio. Mais uma vez uma grande honra estar aqui com você e com todos os nossos autoespectadores. É verdade, a gente tem um programa importante, cheio de informação, muito relevante para todos. Mas acho que é importante, antes de começarmos, passar um recado importante, né? Para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho interessante, muito bem feito, aqui no Papo de Garagem, a gente precisa interagir o tempo todo com os nossos amigos autoespectadores. Então, por isso, meus amigos, por favor, não deixem de escrever as suas sugestões e críticas aqui embaixo. Elas são sempre muito importantes para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos o conteúdo do jeito que vocês querem. É isso aí, Milad. Não se esqueçam, meus amigos, de enviar seus comentários para o nosso e-mail, papodegaragem@autodata.com.br. Eu vou repetir, papodegaragem@autodata.com.br. Márcio, pelo que você anunciou, como vamos ter mesmo uma agenda bem cheia hoje, que tal a gente dar logo um andamento no nosso programa e chamarmos a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil? Com certeza, vamos nessa, cara. Produção, solta o filme da GWM. O amanhã sempre chega e ele desafia. Cria uma nova experiência de dirigir. Mais conectada, mais limpa, mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação, com o híbrido que está revolucionando o mercado. Haval H6, o amanhã chegou. GWM, hello tomorrow. Então, Márcio, já que o programa é importante, bora pro resenha? Bora, cara. Produção, solta a vinheta do resenha. Milad, meu amigo, eu acho que a gente teve várias notícias importantes, mas eu acho que uma das mais importantes é esse fato da oficialização do fato de que a BYD finalmente resolveu tomar posse lá do terreno daquele grande terreno onde estava a Ford lá em Camaçari, né? Os investimentos iniciais somaram 3 bilhões de reais e contemplarão a construção de 2 fábricas nessa primeira fase, uma de automóveis híbridos elétricos e outra de caminhões e chassis de ônibus. Vieram
da China, especialmente para o evento de lançamento da pedra fundamental, o fundador e CEO global da BYD, Wang Xianfu, e a Stella Li, que é a vice-presidente global e presidente para as Américas da BYD também, né? E importante, na fase dos discursos, eles ouviram do senador Otto Alencar, da Bahia, a promessa de que os incentivos especiais do Nordeste serão renovados. E detalhe, o nosso ministro e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estava lá também e também escutou. Bom, voltando aos planos da BYD, nessa primeira fase a ideia é produzir lá em Camaçari, já a partir do ano que vem, 150 mil unidades por ano, gerando 5 mil postos de trabalho diretos e indiretos. A segunda fase vai demandar maiores investimentos, com a capacidade de produção podendo saltar para 300 mil unidades. Pois é, Márcio, parece que agora não vai ter volta, não é não? Depois de aportarem com força no mercado mexicano e em outros mercados também aqui da América Latina, aparentemente essas novas chinesas vieram com tudo aqui para o mercado brasileiro, né, para encarar o nosso mercado de frente. Mas acho que antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao saudoso Antônio Megali, ex-presidente da Anfávia, vice-presidente da Fiesp, um dos pilares do Rota 2030, ex-diretor de assuntos governamentais da Volkswagen, com passagens pela Renault e pela Chrysler também. Um dos grandes nomes da nossa indústria e que nos deixou em 13 de outubro. Um grande profissional e, além de tudo, uma grande pessoa. Concordo. Bom, pois bem, retomando aos chineses, já não é a primeira vez que falamos sobre a indústria chinesa aqui, né? Inclusive no programa passado. É uma indústria renovada, moderna e com qualidade. E que está assustando. Com os números do primeiro semestre de 2023, que temos a presença chinesa na Oceania, né, que é de 18%, no Oriente Médio de 16%, na África 10%, na América do Sul ainda 4%, e na América do Norte e na Europa com 3%. E que a gente falou tanto do México, né? Lá no primeiro semestre desse ano, 17% do mercado dos automóveis de passeio já são de origem chinesa. E olha só, falando do Brasil, fazendo um comparativo no acumulado de setembro, no acumulado do ano, de setembro até setembro de 2022, e fazendo uma comparação com o acumulado até setembro de 2023, a gente tem aí um volume aumentado em 4,5 vezes, que é um número bastante grande, exato. E aproximadamente 4 vezes na participação de mercado. É um número que assusta, mas na verdade, é claro que muito em função das duas marcas recém-entradas, né, recém-entrantes, a GWM e a própria BYD, mas ainda assim a gente está falando muito pouco, porque de muito pouca quantidade. Por quê? Porque foram emplacadas 17.733 veículos no acumulado desse ano, representando 1,5%. Então, assim, a participação de mercado ainda está muito incipiente. Até o ano passado, os chineses todos estavam com uma participação de mercado menor do que 0,5%. É claro que uma perspectiva de uma fábrica chama a atenção de todos aqui no mercado brasileiro, ainda mais quando são divulgados os números de produção. Em comparação com a nossa produção de aproximadamente 2,5 milhões de veículos, a produção atual, não a capacidade produtiva, a gente está falando de uma fábrica que representaria 7,5% de share. Tudo bem, a gente não está falando, né, que o share de uma produção, a gente não se mede share de produção, mas que a produção serve para cobrir os estoques, as exportações e também as vendas internas, né, porque um dia produzido vai lá para o consumidor final e aí também é destinado para outros fins. Muito provavelmente, essa fábrica também vai abastecer os outros mercados, mas que de qualquer forma são números imponentes. Então, se a gente estiver falando do dobro desse anúncio inicial de 150 mil, a gente está falando de 300 mil unidades, é basicamente o dobro, 15% de share. É coisa para assustar, realmente. É muita coisa. Mas você sabe que eu tenho uma opinião, né? O importante é que eles estão querendo produzir aqui no Brasil, cara. Mesmo sendo duas montadoras agora, que os caras aprenderam a fazer carro e estão vendendo muito na América Latina, cara. 60% do mercado latino-americano já é chinês. Se você pensar no México, então... É isso que você chamou atenção agora no teu comentário, né? Uhum. Alguns anos atrás, o Brasil tinha 30% do mercado mexicano. Hoje a gente está com 10%. Uhum. É uma coisa realmente assustadora. Sem dúvida. Agora, uma outra boa notícia que também veio lá do lado dos produtores chineses que estão chegando no Brasil, só que agora dos nossos parceiros da GWM, refere-se ao fato de que o CEO da montadora aqui na região, que é o James Yang, revelou durante o evento Veículo Elétrico Latino-Americano
que aconteceu aqui em São Paulo no início desse mês, que embora não tenha iniciado sua produção local de veículos ainda no Brasil, que está prevista para começar somente em maio do ano que vem, a GWM já está começando a pensar em exportar os veículos que produzirá aqui para os demais países da América Latina. Você acabou de falar isso no seu comentário. Isso vai acontecer provavelmente a partir de algum momento de 2025, eles já estão pensando em Colômbia, Peru e Chile. Eu entendo que isso é uma boa notícia, não é? Principalmente quando analisamos do ponto de vista de que os chineses já estão dominando o mercado latino de veículos, conforme falamos agora. Márcio, sem sombra de dúvida, é uma forma de fortalecer a nossa indústria. É interessante, né, que parece que as notícias se repetem. A gente falou antes, falou agora há pouco, e até tanta coisa que está acontecendo com os chineses que fica difícil a gente não citar novamente o que está rolando, né? E no final parece repetitivo, mas não é. As notícias estão sempre gerando uma coisa nova. É uma ótima notícia, sem sombra de dúvida. Nós já conversamos a respeito, e eu sei que a gente diverge nesse ponto, né, com muito respeito. Pois eu acredito que, antes de tudo, a gente tem que fortalecer o nosso mercado interno. Por quê? Eu te explico. Com o anúncio da BYD, a gente tem uma capacidade de produção estimada, somando já a capacidade da BYD, em torno de 4,8 milhões de unidades. Se a GWM seguir a mesma lógica, a gente vai estar falando de uma capacidade de produção próxima a 5 milhões. É um mercado que está indo para o quarto ano, e a gente está no mercado que está indo para as vendas internas por quarto ano seguido, trabalhando na casa de 2 milhões e 100. O que é relativamente muito pouco, né? Com a economia aquecida e com os outros indicadores favoráveis, o mercado interno pode facilmente atingir a casa entre 3 e 3,5 milhões de unidades. E assim a gente pode pensar em exportar o excedente. Então, nesse contexto, 2 milhões e meio de veículos, tá, a depender do que a gente conseguir vender aqui internamente, vão, para o primeiro momento, para os países da América do Sul. E de uma forma estruturada, com um produto alinhado aos mercados que vão ser exportados e competitivo em preço, a gente vai até conseguir exportar esses veículos para as outras regiões. Mas aí entra fatores como reforma tributária, que eu acredito que realmente é mais nessa realidade de expansão dentro dos nossos limites, aqui dentro da América do Sul. Que as exportações, além dessas fronteiras, elas vão gerar a quantidade pequena, mas com um valor agregado até relativamente um pouco maior. A vantagem de exportar é que a gente não ficaria, acho que isso é muito importante, a vantagem de exportar é que a gente não ficaria refém do mercado interno. O Brasil é campeão em crise interna. Nos últimos 17 anos, a gente passou 8 anos vivendo algum tipo de crise. Então, acho que a gente conseguindo fazer essa frente de conseguir exportar, a gente não vai ficar refém do mercado interno. Acho que isso é relevante. Isso é muito importante, né? Isso é uma lição que o Luiz Moan, quando foi presidente da Anfávia, já falava, né? O setor automotivo do Mercosul, Brasil e Argentina somados, só seria viável se a gente conseguisse exportar, principalmente para o mercado latino-americano. Ele dizia que o nosso quintal comercial é a América Latina, né? Então, a gente poder exportar, mas eu acho que para isso a gente vai ter que voltar a criar o hábito de fazer carro de entrada de novo. Você sabe que eu tenho essa opinião. Sim. E as pesquisas mostram isso, infelizmente, quando você conversa com os distribuidores de veículos de outros países. O que está vendendo na América Latina também são carros pequenos. Sim. Os chineses já sabem disso e estão vendendo carros pequenos lá fora também, tá? Bom, para a gente finalizar a nossa resenha, e também vai eu acho que nesse embalo de que a questão do poder aquisitivo ajuda nisso, né? Uma outra boa notícia foi essa divulgada pela Blassico, de que a produção brasileira de motocicletas continua crescendo e somou 140.300 unidades em setembro. No acumulado do ano, saíram das linhas de montagem brasileiras 1.192.000 motocicletas, crescimento de 12,3% sobre o mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para a produção de motocicletas desde 2013, quando foram produzidas 1.263.000 unidades. A estimativa da Braciclo é alcançarmos 1.560.000 motocicletas produzidas no ano, com um crescimento de 10,4% sobre o ano passado. Já em termos de licenciamentos, as vendas de setembro somaram 135.000 unidades, alta de 9,2% sobre o mesmo mês de 2022 e recuo de 5,4% na comparação com agosto. Sempre lembrando que setembro tem feriados, tal, esse tipo de coisa, né? Tem menos dias úteis, portanto. No acumulado do ano foram licenciadas 1.181.000 motocicletas, crescimento de quase 20%, mais precisamente 19,7% sobre o mesmo período do ano passado. A projeção da Braciclo indica que 1.511.000 unidades poderão ser comercializadas até dezembro, com alta de quase 11% no ano.
as motos estão vivendo um bom momento e, de novo, mostram que um veículo com preço razoável vende nesse país. Eu concordo com você. É certo que sim, eu não vejo absolutamente nenhum tipo de questionamento nesse sentido. É um ótimo momento da indústria de motos nesse momento. Acho que é indiscutível esse ponto. Recorde em cima de recorde, a gente vê esses números. Eu tenho alguns números nesse sentido em breve. Eu acho que é importante a gente enfatizar que com os preços dos veículos nas alturas, né, o movimento para as motos me parece natural. Ainda mais porque o Brasil é um país pobre, né? Então, a partir do momento que a pessoa não tem recurso para comprar um veículo, seja por um crédito não aprovado num banco, a tendência é que ele vá para uma moto. É um movimento natural, é claro, com uma série de outros fatores, incluindo nesse sentido também. Mas, se por um lado a notícia é muito boa para a indústria das motocicletas, por outro, mostra o Brasil real, que é esse Brasil que a gente acabou de falar, essa pobreza do nosso país, porque os valores agregados de uma moto são muito inferiores ao de um veículo de passeio. Mas olha que interessante alguns números. Quando a gente vê o preço do veículo subindo, a gente vê automaticamente, né, na coluna do lado, uma compilação de dados de preços médios da Jato e as colunas e as vendas pela Abraciclo. A gente vê uma correlação de preço subindo, preço médio, né, uma média da indústria, e as vendas de motos subindo. Então tem uma correlação muito próxima daquilo que se vende dentro do mercado de automóveis, né, que está estável, mas os preços subindo, e as motos disparando. Então, realmente, sob o meu ponto de vista, é um mercado que tende a crescer cada vez mais. Bom, enquanto o ticket médio no Brasil, né, subiu, a venda também das motos disparou. Uma pessoa que preza pela segurança, como sou eu, me assusta a quantidade de motoristas imprudentes. E não é a culpa da indústria, mas da falta de educação no trânsito mesmo. É muito comum, fora dos grandes centros, observarmos as pessoas com mais de 2 ocupantes nas motos, a não utilização de equipamentos de segurança, principalmente de capacetes. Nos grandes centros, é comum vermos em quase todas as esquinas uma afronta aos pedestres e à vida dos próprios motoqueiros. Eles não são culpados por tamanha imprudência. O formato de trabalho a que eles são expostos é que, sob o meu ponto de vista, que gera tamanha problema e tamanha irresponsabilidade. Isso é verdade, cara. E nessa questão da motocicleta, eu sou motociclista, não sou motoqueiro. Eu sou motociclista e eu digo o seguinte, né? Um veículo de 2 rodas foi feito para cair, cara. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é um bicho que você tem que se equilibrar em cima dele. Então, todo cuidado é pouco para andar de motocicleta e a gente tem que respeitar esse veículo. É um veículo muito gostoso para andar, não tem nenhuma dúvida a respeito disso, eu adoro. Só que a gente tem que prestar muita atenção, né? Eu tenho um pai de um amigo meu que eu lembro muito bem, ele ensinava o seguinte, ele falava, enquanto você tiver medo, você não cai da motocicleta. Esse é um ensinamento que eu nunca mais esqueci. Eu já caí pelo menos 4 vezes e há muito tempo eu não caio porque eu passei assim. a respeitar. Você sabe quem falou essa frase? Foi o Jô Soares, né? Depois do segundo tombo dele. Ele sempre afirmava que a moto foi feita para cair. Ele sempre comentava sobre isso nos programas dele. Muitos dos nossos autoespectadores não vão nem saber quem é Jô Soares, né? Mas ele quem citava essa frase. Ô, Bilate, dito tudo isso, né? Agora é a hora da gente apresentar o nosso quadro Doutor Mobilidade, que é feito em parceria com a Mobiauto, né? É um quadro bastante interessante, que mostra testes, né? É até ligado a essa questão aí da segurança que a gente fala, né? Nesse quadro a gente apresenta análise de automóveis novos usados, que os nossos amigos autoespectadores também podem sugerir para mantê-los sempre muito bem informados. Produção, solta a vinheta do Doutor Mobilidade. Renault Alaskan, lembra dela? Faz tempo que falavam que essa picape vinha para o Brasil, agora ela vem mesmo. Só que bem diferente do que você conheceu, e é esse carro que vem para a pista hoje. A Renault Alaskan foi lançada em 2016, não sei se você lembra. Ela é derivada diretamente da Nissan Frontier, né, do projeto LP300, né, da Frontier, que é produzido lá na Argentina. A Alaskan também é produzida lá na Argentina. Acabou sendo um flop, né? Porque quando ela surgiu, ela era para ser trazida para o Brasil, só que a Renault acabou desistindo de trazê-la para o Brasil por uma série de fatores, volatilidade do dólar, uma época que o dólar saltou muito o preço e tudo mais.
Teve briga ali entre a Renault e a Nissan, só agora que a aliança Nissan-Renault está voltando ali para os eixos. A Alaskan traz um motor 2.3 chamado DCI, que é de origem Renault mesmo, é um motor trazido da França e é um motor cujo código dele, né, o código interno é M9T, é um motor turbo diesel, 4 cilindros em linha, 16 válvulas e ele tem duas calibrações, né? Uma com um único turbo, 160 cavalos e 41.4 kg de torque, câmbio manual de 6 marchas. Outra biturbo, 190 cavalos, 45.9 kgfm de torque, câmbio automático de 7 marchas. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a Alaskan agora voltou no radar do Brasil, tá? A Alaskan vai passar por uma reestilização visual forte nos próximos anos, afinal ela é um projeto, como eu falei, de 2016, ela já está há 7 anos no mercado, precisa ser renovada e quando acontecer essa renovação visual, a informação que eu tenho é que é mandatório, essa foi a palavra que a minha fonte usou, que esse produto seja enfim lançado no Brasil. E a inspiração da Alaskan vai ser a Fiat Titano. A Renault viu que a Stellantis vai lançar a Fiat Titano no Brasil, né, que é uma versão da Peugeot Landtrek, com uma pegada muito de trabalho, custo-benefício e tal, e falou assim, pô, vamos fazer a mesma coisa. A Alaskan tem 5,32 metros de comprimento, tem 3,15 de entre-eixos, 1,85 de largura e quase 1,82 m de altura. Tá bem na média ali do que a gente tem no segmento de picapes médias, dimensões bem parecidas, inclusive com as da própria Nissan Frontier. Ela vai ser trazida sempre em configuração cabine dupla e dependendo da versão, a capacidade de carga dela varia ali, né, entre 1.040 e 1.115 quilos, então, ou seja, ela chega a ter mais de 1,1 tonelada de capacidade de carga. O peso dela, em ordem de marcha, varia ali, orbita ali a faixa de 2 toneladas e o motor, como eu já falei, é esse 2.3 DCI. A Alaskan vai trazer um visual renovado bem profundo, né? Uma renovação bem profunda. A gente traz aí algumas projeções para isso. A primeira projeção da picape amarelinha foi feita exclusivamente para o Mobile Auto pelo Kleber Silva, lá do @KDesignAG. A segunda ela foi feita pelo Gessner Motors, o @Gessner Motors está lá no Instagram. Ele publicou lá e a gente está aproveitando essa projeção para a gente mostrar duas propostas visuais aí para a nova Alaskan. E aí, gostou da estratégia da Renault com a Alaskan? Acha que vai fazer sucesso no Brasil ou não? A chegada, meus amigos, não deve acontecer antes de 2025. Então diz nos comentários o que você achou sobre a Alaskan, que eu quero saber muito o que você pensa sobre isso. Te vejo no próximo que vem para a pista semana que vem. Um abraço e hasta luego. E aí, amigos, gostaram dessa participação dos amigos da Mobile Auto? Então, não se esqueçam de visitá-los nas mídias sociais. Os links estão aqui logo abaixo do nosso vídeo. E também não se esqueçam de deixar seu like se estiverem gostando desse nosso programa. É muito importante para que sigamos fazendo um trabalho de qualidade aqui para todos vocês. Milad, eu acho que é importante a gente lembrar que esse programa conta com um importante apoio da GWM do Brasil, da Parafuso Continental e, a partir de agora, da Veloy, não é? O link dessas empresas também está aqui embaixo na descrição. Márcio, agora está na hora da gente chamar o nosso tão aguardado quadro Entrevista. Na verdade, Milad, o nosso entrevistado de hoje será o meu xará, Márcio Querichelli, que é o presidente da Iveco na América do Sul. Técnica, solta a vinheta no Entrevista. Meu amigo Márcio Querichelli é o presidente da Iveco para a América Latina desde 2020, por que não dizer foi o grande líder de todo o processo de desenvolvimento e crescimento que a marca obteve em toda a região ao longo dos últimos anos. Talvez como grande fruto desse trabalho de sucesso, o Márcio foi escolhido pelos leitores de Autodata como personalidade do ano do setor automotivo do Prêmio Autodata em 2021. O Márcio é, portanto, um profissional muito experiente. Ao longo da sua carreira, já ocupou diversas posições executivas de muito destaque em grandes players do nosso setor e, portanto, vai conseguir nos ajudar muito a entender o que está acontecendo com o mercado nesse momento. Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado este nosso convite para essa entrevista. Márcio, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais pelo convite e estou à inteira disposição aí para bater esse papo com vocês hoje. Cara, eu já vou emendando aqui a nossa primeira pergunta, porque é óbvio
que nós precisamos aproveitar bastante essa oportunidade de estarmos aqui com um profissional da tua importância, para a gente poder falar um pouco sobre a atual situação do mercado de veículos comerciais, e principalmente de caminhões, que sabemos está passando por um momento bastante delicado neste ano, né? E também sobre a importância da questão da descarbonização, que também sabemos é um pouco diferente nesse ambiente dos veículos comerciais. Acho que a gente pode abrir essa nossa conversa falando um pouco sobre o mercado. Márcio, a gente sabe que tivemos problemas esse ano em razão da chegada dos motores Euro 6 ao Brasil, né? Esses motores são mais caros e a gente teve problema para começar a introduzir esses motores aqui no Brasil. Como se comportaram particularmente as vendas da Iveco até esse momento aqui no Brasil? Vocês estão enfrentando muitas dificuldades aqui no mercado? Bom, Márcio, sempre um desafio enorme, como eu comento sempre para meus colegas italianos da nossa matriz, uma operação aqui na América Latina, particularmente no Brasil, né? E eu digo para eles que é sempre com emoção, né? E esse ano de 2023 não tem sido diferente. Nós da Iveco, a gente continua muito focado, né? Como você sabe, a gente começou esses bate-papos aí já há um tempo atrás, aí, desde 2020, desde a minha chegada à Iveco, e a gente continua muito focado no nosso plano de crescimento sustentável, tanto no Brasil quanto na América Latina, que é o meu perímetro de responsabilidade aqui. E a Iveco continua acreditando muito no Brasil, né? A América Latina, para nós, eu gosto sempre de destacar isso, foi definida como a região estratégica de maior foco e crescimento, né? Foco de crescimento da Iveco Group no mundo. Então, enquanto Europa e Ásia são regiões onde se busca o desenvolvimento de novas tecnologias, o crescimento realmente acontece aqui, é esperado que aconteça aqui. Tá? A baita responsabilidade que nós temos, né? E como você sabe, a gente partiu desde 2019 com uma participação de mercado de 5,6%, praticamente, né, a gente vivia da Iveco Daily, do nosso caminhão leve, e com muito trabalho, né, e com muita sorte, como dizem alguns aí, a gente alcançou 2 dígitos de market share, né, no nosso segmento, desde 13,5 toneladas até o segmento mais pesado, né, então a gente registra um acumulado desse ano 10,2%, ou seja, continuamos muito fortes, continuamos com um ótimo crescimento, a matriz está muito satisfeita, a gente continua com um trabalho muito sério, né? Você se lembra, a gente foi a primeira montadora a lançar um veículo Euro 6 em janeiro de 2022, né? A mudança de emissões aconteceu um ano antes, né? Em 2022, um ano antes em relação aos demais veículos, então para veículos leves até 3,5 toneladas, aconteceu em 2022, nós somos os precursores aí, e a gente segue em frente com bastante força, com bastante dedicação. Esse é o lado bacana da história. O lado complicado que a gente está vivendo, eu digo sempre desafiador, né? Como eu disse, estamos numa montanha-russa o tempo todo aqui, momentos positivos, outros momentos de redução, retração do mercado. Então, o cenário que a gente vive hoje, a situação que a gente vive hoje, no setor automobilístico de uma forma geral, particularmente falando de veículos comerciais, nós classificamos como um cenário tão ou pior do que o período pandêmico. Estamos falando de mercado, estamos falando, né, de taxa de juros, estamos falando de toda a questão econômica voltada à operação de veículos comerciais. Então, são praticamente 12 meses de queda consecutiva de mercado. Desde setembro do ano passado, a gente registrou, em setembro desse ano, quedas sucessivas de volume de mercado, né? A mídia talvez não divulgue isso de maneira tão incisiva, mas eu aproveito essa oportunidade para compartilhar com vocês. A situação começou no período pré-eleitoral, né, das últimas eleições, e de lá para cá é uma queda livre realmente, né? Os dados da Anfávia registram uma queda de produção de 40% esse ano, e se a gente olhar de setembro a setembro, no período dos últimos 12 meses, a queda de produção ela é ainda mais acentuada, ela chega em 45%. Muitas montadoras
pararam já no primeiro semestre, né, de 2023, outras montadoras ainda vão parar, né, para poder ajustar os seus volumes, os seus níveis de inventário. Então, a situação é bastante desafiadora, a Iveco continua crescendo no mercado bastante volátil, e a gente precisa, eu tenho dito isso, sido bastante vocal em Brasília, a gente precisa muito que o governo faça a sua parte, né, e colabore um pouco aí com essa transição de emissões, com essa situação de alta de taxa de juros, que a gente vai debater durante todo o dia de hoje, aqui, a noite de hoje. Perfeito. Márcio, bom ter essa oportunidade aqui, estar falando com você, um prazer. Ainda falando sobre essa questão agora de vendas, não mais de produção, eu imagino que os estoques de Euro 5 estão acabando, ao passo que os de Euro 6 estão elevados, né? Como que você considera que o mercado vai evoluir a partir de então? Você tem, na sua opinião, existe alguma chance de começar a voltar à normalidade, no mínimo, pelo menos ano que vem? Essa é uma ótima pergunta, Milad, prazer de te encontrar aqui. É uma questão que a gente discute em todas as reuniões estratégicas. Nesse momento, nós estamos fazendo o nosso planejamento estratégico, tanto para 2024 até 2026, estendendo um pouco até 2028, né? E a nossa visão, começando pela transição de emissões de Euro 5 para Euro 6, a maioria das montadoras trabalharam de maneira clássica, como você bem disse, né? Criando os seus estoques estratégicos de produtos Euro 5, ou, como a gente chama aqui no Brasil, Proconv P7. A Iveco não foi diferente, nós montamos uma estratégia, nós produzimos um volume bastante importante desses veículos até dezembro de 2022, e a gente distribuiu esses produtos, essas unidades, esses caminhões, esses ônibus, ao longo do ano de 2023. Basicamente, nós faturamos os veículos para as concessionárias até o final de março de 23, e as concessionárias estão transferindo esses estoques para os seus clientes, né, com as vantagens competitivas de um produto que tem uma diferença que varia entre 15% a 30% no seu custo e, consequentemente, no seu preço, né. Ainda existe um pouco de volume, não só a Iveco, todas as montadoras, a gente monitora isso, ainda existe um pouco de volume de Euro 5 no mercado, mas ele não é mais significativo. E aí é que vem isso que eu estava comentando um pouco antes, aí é que vem o desafio, né, de você ter, então, um produto de uma tecnologia superior, mas que custa um preço relativamente mais caro, como eu disse, entre 15% e 20%, num cenário de altíssimas taxas de juros, né? Nós, né, começou uma queda, uma redução da taxa Selic no mês de agosto de 13,75, depois em setembro, né, caiu 0,5, depois mais 0,5, a gente está com 12,75, mas esse nível de taxa de juros ainda é extremamente elevado. Então, transição energética, transição dos veículos Euro 5 para Euro 6, com preços mais elevados, isso junto com o tema das taxas de juros, cria uma situação bastante desafiadora para nós. Então, o que nós estamos projetando para o ano que vem e para os próximos anos? Naturalmente, existe uma tendência de uma queda de taxa de juros que precisa ser acelerada, e nós estamos trabalhando junto, né, com o Ministério da Indústria e do Comércio, com os demais ministérios lá em Brasília, para que a gente possa, de fato, criar mecanismos para propiciar aí uma situação de financiamento mais atrativa para os nossos clientes, né? Principalmente aqui nós estamos falando de Finame, como aconteceu no passado, foi uma ferramenta muito importante, que viabilizou muita a operação de veículos comerciais há alguns anos atrás. Nós precisamos que isso volte para que o mercado seja destravado. Para vocês terem uma ideia de números, a gente partiu de uma expectativa de volume de mercado de caminhões acima de 3,5 toneladas no ano de 2022 de 150 mil. Esse volume não foi atingido a partir de setembro, como eu falei, quando inicia-se, então, uma queda contínua, né, do mercado. Finalizamos o mercado de 2022 com 141 mil unidades.
Projetamos uma queda de 10% a 15%, que é o que acontece quando você introduz um novo produto, né, um novo nível de emissão de um produto no mercado, só que nós estamos caindo para por volta de 100 mil unidades, entre 100 e 110 mil. Então, partindo de 150, de uma expectativa de 150 para 100 mil, é muita coisa, é uma queda de 30% de mercado, algo que dificilmente a montadora consegue prever e, portanto, complica bastante. Para o ano de 2024, nós estamos, obviamente, freando os nossos volumes de produção, todas as montadoras estão fazendo isso, estamos trabalhando muito forte com o governo para que a gente possa ter condições para viabilizar os negócios de uma maneira mais sustentável e mais correta, né, no nosso entendimento. Você falou aí uma palavra-chave, que é essa questão do Finame, né? Eu sou de uma época mais antiga aí de caminhões, né? Na minha história, eu já participei da indústria de caminhões, e eu lembro que a questão do Finame era quase tão importante quanto o Plano Safra para a máquina agrícola, né, cara? Era chave para a venda de caminhões aqui no país, né, em determinado momento. Infelizmente mudou na época, no início do governo Bolsonaro. O Finame ele parou de ser importante, ou de ser visto como uma coisa importante. No começo do governo Bolsonaro, eu nunca entendi direito por que isso aconteceu. Mas eu queria mudar um pouco de assunto. Eu queria falar um pouco de descarbonização, que é um dos temas da moda hoje, né? Vamos colocar dessa forma. Esse é um tema que, na minha opinião, é um pouco mais complexo nesse segmento de veículos de carga, né? Principalmente nesse segmento de pesados, em razão das longas distâncias que esses veículos têm que percorrer. Nessa questão dos caminhões, inclusive, eu acho que a gente tem que separar um pouco o veículo de longa distância e o veículo de curta distância, né? O urbano, né? Porque o elétrico no urbano ele é mais viável do que na questão de longa distância, né? Na tua visão, quais os caminhos o Brasil deverá seguir, em particular a Iveco, nessa questão da descarbonização, nesse segmento de veículos comerciais? Eu sei, inclusive, que, se eu não me engano, vocês estão aí prestes a apresentar alguma novidade importante aí no mercado, né? Márcio. Olha, esse é um dos meus temas mais preferidos, mais empolgantes, né? Porque trata de desenvolvimento tecnológico, e para quem é do setor, né? Buscar novas alternativas de motorização, né? Formas mais eficientes de produzir, de desenvolver e produzir os nossos produtos é algo realmente que encanta. E existe um certo mito, né? Nessa questão, porque tudo aparentemente surge, né, dos países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, e tudo tem uma tendência de convergir para os veículos elétricos, né? Então, esse é um tema que a gente debate e discute muito no nosso ambiente aqui. Falar de descarbonização para a América Latina, a gente precisa considerar, antes de mais nada, a matriz energética da nossa região, né? E o Brasil, nesse sentido, leva uma vantagem enorme, né, por ter uma matriz predominantemente limpa, né, já que a maior parte da energia produzida no Brasil provém de hidroelétricas, né? E se a gente fizer um paralelo, você falou de caminhão aí, se a gente fizer um paralelo com o automóvel, os veículos comerciais, assim como o automóvel, tem o etanol, né, como solução de energia limpa. Um caminhão, por exemplo, ele pode ser comparado com o etanol em termos de tecnologia limpa, o gás natural, né, principalmente o gás biometano, né, produzido a partir de resíduos, né, diversos tipos de resíduos podem produzir o biometano, e eles chegam a reduzir, é comprovado, até 95% de emissões. Então, enquanto a gente fica investindo em Euro 5, Euro 6, na Europa se fala em Euro 7, realmente a redução das emissões, ela pode ser alcançada, a descarbonização ela pode ser alcançada através da matriz energética, né, existente aqui na América Latina. E como você bem disse, caminhões não são todos iguais, né? A gente tem os veículos leves, médios, semi-pesados, pesados, temos os ônibus, né? E para cada segmento nós entendemos que existe uma característica específica. Então, por exemplo, para os veículos leves, para as nossas, né, onde nós atuamos com as nossas Iveco Daily, ali, né, pelo tipo de aplicação, aplicações rodoviárias, cargas menores, temos de 3,5 toneladas até 7,5 toneladas. Para esse tipo de aplicação, para esse tipo de produto, um veículo elétrico, sim, funciona bastante bem,
Nós lançamos já, nós apresentamos esse produto na Fenatran do ano passado, e como você falou, a gente está prestes a fazer o lançamento oficial, mas já é conhecido, a gente produz o veículo na Europa, é um veículo de bastante sucesso, estamos trazendo para cá, né? Agora, à medida que você avança para os segmentos mais pesados, eu vou dar um exemplo, por exemplo, os segmentos onde nós temos o nosso veículo S-Way, que são os segmentos mais pesados, né? Tanto on-road quanto off-road, tanto estradeiro quanto fora de estrada, um veículo elétrico nesse segmento, ele é um desafio brutal para a nossa região, né? Só para ter uma ideia, um caminhão pesado aqui no Brasil carrega até 74 toneladas, em algumas situações, pela sobrecarga, falta de fiscalização, até mais, e é assim que funciona a coisa, né, no nosso país, né, com as estradas que nós temos. Um caminhão pesado na Europa não carrega mais do que 40, 42 toneladas, né? Tem uma autonomia não superior a 500 quilômetros, né? Enquanto que um caminhão nosso, um caminhão diesel que opera no Brasil, tem uma autonomia, chega a uma autonomia superior, bastante superior a isso, e custa de 5 a 7 vezes mais barato do que um caminhão elétrico pesado europeu. Então, a viabilidade disso, que nós chamamos de total cost of ownership, não funciona, né? Então, a gente pode falar e criar mecanismos para promover esse tipo de operação, mas quando o cliente vai fazer, né, seus cálculos operacionais, seguramente ele não vai optar por um veículo elétrico extra pesado. Solução que a Iveco tem são os veículos a gás, como eu falei ali, né? São veículos com ciclo Otto, são veículos projetados para esse tipo de aplicação. A gente já está produzindo esse tipo de veículo para determinados nichos de mercado e já são um sucesso, né? Tanto na Europa, onde nós temos 80% de participação nesse segmento de veículos a gás, e no Brasil e na América Latina está chegando, nós produzimos também os veículos na Argentina, para o mercado argentino e para exportação, e os S-Ways, eles estão em fase de desenvolvimento, os nossos highways já produzimos e já começamos a comercializar, ou seja, a Iveco tem caminhão pesado a gás para fornecer ao mercado brasileiro e atende plenamente a matriz energética local, a matriz energética brasileira. Legal. Márcio, eu vou fazer um combo de perguntas, tá? Em breve o governo vai anunciar o programa que vai substituir o Rota 2030, né? Quais são as suas expectativas com relação a isso? Você acha que, a segunda pergunta, você acha que a gente vai poder entrar numa nova rota, numa nova fase de desenvolvimento do setor automotivo no Brasil? E por fim, né, se poderíamos fazer isso, né, você gostaria de fazer algum tipo de sugestão ao ministro Geraldo Alckmin antes desse anúncio oficial? Que ainda dá tempo. Perguntas. Bom, Milad, a gente tem participado, eu pessoalmente tenho participado com certa frequência das discussões do Ministério da Indústria e Comércio, né, liderado pelo vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. A equipe que ele montou é uma equipe extraordinária, é uma equipe de técnicos muito bem qualificada, é uma equipe que está em contato com a indústria, então eles estão fazendo um trabalho muito, muito sério e a gente está muito feliz com isso, né? Eu tive a honra de receber o Alckmin em Sete Lagoas, agora em agosto, né? Ele e toda a sua equipe, eles estão trabalhando, como eu disse, de maneira bastante forte nesse segmento. E para falar sobre isso, a gente tem todo um processo de desenvolvimento e adaptação das novas tecnologias, como eu disse, depende da tal matriz energética e, fundamentalmente, dessas estratégias que são desenvolvidas e implementadas pelo governo. Tudo isso precisa acontecer de forma muito simultânea e coordenada, e a Rota 2030 tem essa prerrogativa, né? Então, muito importante que o setor privado, né, e o governo também trabalhem de maneira coordenada. É fundamental que isso aconteça, senão, simplesmente, nenhum projeto vai ser viável, nem do ponto de vista do governo, nem do ponto de vista privado. O programa automotivo caminha forte para ter um programa de mobilidade cada vez mais sustentável, né? Eu entendo que é a forma correta da gente seguir em frente, né?
fundamental para o setor é ter previsibilidade. Eu acho que todos os presidentes e CEOs de montadoras aqui no Brasil e fora do Brasil que olham para países que têm esse tipo de variação, oscilação, essas montanhas russas, né, precisam ter esse tipo de previsibilidade. E o Rota 2030 a gente tem expectativa de que traga essa previsibilidade para que a gente possa planejar, uma vez que o desenvolvimento dos novos produtos leva um tempo considerável, né? Então, a última geração de produtos que a gente desenvolveu levou entre 3 e 4 anos, né? Então não basta a gente trazer um produto da Europa para cá, a gente tem que adaptar o produto para as estradas brasileiras, tem que calibrar a curva de motor, tem que fazer ele ser capaz de trazer um custo operacional interessante, né, para as aplicações brasileiras, para as cargas maiores, né, que a gente comentou aqui também. Então é muito, muito importante isso. Agora, eu acho que são 3 pontos importantíssimos que eu gostaria de pontuar aqui para a Rota 2030, né, que a gente tem destacado também lá com o governo. Nós precisamos que aconteçam medidas que reduzam o custo da produção da indústria. Hoje o custo da produção ainda é muito elevado, né? Então esse é um ponto que eu sei que está sendo tocado lá. Medidas que estimulem as exportações. O mercado brasileiro ele é robusto, mas quando a gente tem essas oscilações, é muito importante que exista uma alternativa interessante de exportações, e para isso tem que ter todo um mecanismo para viabilizar. E por último, políticas que incentivem o desenvolvimento da engenharia local, tanto do ponto de vista das montadoras, quanto da cadeia de fornecimento. Hoje a cadeia de fornecimento detém boa parte de toda a tecnologia disponível no mercado, né? E para trazer essa tecnologia para cá, eu falo em semicondutores, né, módulos eletrônicos, etc., é muito importante que exista essa política muito bem definida. Então, a gente tem trabalhado muito isso e, aproveitando a oportunidade, eu destaco esses 3 pontos, né, para que sigam em frente com as nossas dicas, né, e que a gente continue evoluindo nesse caminho. Muito bom, cara. Vou te pedir licença para fazer um parênteses aqui, porque eu quero aproveitar para lembrar os nossos amigos autoespectadores que todos podem escrever suas sugestões e entrevistas que gostariam que fizéssemos aqui embaixo nos comentários, né? Não percam esta oportunidade de interagir aí com a gente fazendo sua sugestão. Agora, Márcio, juntando um pouco das ideias das 2 perguntas anteriores, em que falamos um pouco sobre descarbonização e um pouco sobre política econômica. Um empresário e uma empresa estruturada como a Iveco, elas necessita de estabilidade para ter segurança e investir em qualquer país, em especial quando falamos no longo prazo. Sob essa ótica, quais são os planos de investimentos da Iveco hoje para os próximos anos no Brasil? Olha, essa é uma pergunta recorrente também e, como eu disse, nós estamos no nosso momento principal de discussão de planejamento estratégico, então essa tá na ponta da língua. A Iveco definitivamente acredita muito no Brasil, né? Como eu disse, a nossa região, a América Latina e principalmente o Brasil, que é o motor, né, da América Latina, é de fato a grande aposta do grupo a nível de crescimento, né? Mas você falou tudo, Márcio. A gente precisa ter essa previsibilidade e uma certa segurança, o mínimo de segurança, para poder ter certeza ou ter uma certa garantia de que esses investimentos, ao longo do tempo, eles vão ser pagos, né? Eles vão ser cobertos, né? Então, obviamente, políticas que deixam claras as tendências das taxas de juros, principalmente aquelas que a gente falou um pouquinho de Finame, aquelas que propiciem, né, e incentivem cada vez mais a substituição de veículos, dos caminhões. A gente passou por uma experiência positiva, eu diria, do programa Renovar, né, que foi divulgado pelo governo, que foi organizado pelo governo. Foi um passo importante, né? Eu entendo que foi uma gota d'água no oceano em função de toda a situação de crise no setor que nós estamos vivendo, mas foi um ponto importante, né? Para nós, a gente entende que a América Latina vai ser ainda, né, seguir em frente de maneira bastante importante, imponente, né? A gente acredita que esse governo está organizando um pouco a sua base. Os anos de 2024 e 2025, principalmente, devem ser anos
relativamente positivos, e nesse sentido, a gente acabou de concluir um ciclo de investimentos, né? Dentro do nosso plano de R$1 bilhão, a gente concluiu um ciclo de investimento de 600 milhões. Como eu disse no início, isso trouxe para nós o dobro de participação de mercado, no mercado que cai, né? A gente renovou todo o nosso line-up de produto. Hoje, a Iveco tem os melhores produtos em todos os segmentos em que nós atuamos. A nossa Daily é campeã de vendas, ela é líder de mercado, com 40% de participação no subsegmento de chassi cabina. É o caminhão leve mais reforçado do mercado, sem sombra de dúvidas, com o melhor TCO. Os nossos tractors médios e semipesados estão com um crescimento de mercado muito importante. E como eu destaquei antes, né, em outras oportunidades, nós lançamos o caminhão pesado, né, o nosso melhor caminhão pesado já produzido, desenvolvido aqui para o nosso mercado, que é o nosso veículo S-Way. É um veículo extremamente potente, com alto desempenho, né, com uma redução comprovada de custo de consumo de combustível da ordem de 15%. Os clientes que estão recebendo os nossos veículos estão realmente muito satisfeitos com isso. E a gente continua investindo, né? A gente acabou de chegar da Itália, né, onde nós tivemos uma missão junto com o governo de Minas Gerais. Eu estive lá com o Romeu Zema, eu estive lá com o Flávio Roscoe, que é o presidente da FIENG, e outros colegas do setor, onde a gente juntos buscou fomentar negócios e parcerias com empresas italianas para o estado de Minas Gerais, o que é bastante interessante também para o Brasil, né? E a gente continua investindo. A gente tem projetos, né, que estão sendo utilizados aí sendo feitos para fazer o desenvolvimento do próximo nível, do próximo ciclo de veículos a gás, veículos veículos elétricos movidos a bateria, parcerias importantes, como as já anunciadas com a Hyundai, para veículos movidos a célula de hidrogênio, né, que a gente acabou de apresentar, por exemplo, na Buzzworld, em Bruxelas, na semana passada. É a maior feira de ônibus do mundo, é o maior evento do mundo, né? A gente acabou de apresentar o nosso veículo E-Way, veículo movido a célula de hidrogênio, né? Um veículo espetacular. Então, a gente continua investindo de maneira brutal a nível global, e a América Latina está trazendo essas oportunidades para cá. A gente está muito feliz com tudo isso, e ótimo desempenho nos últimos 3 anos e meio, e um futuro promissor aí para nós também. Eu tenho mais uma pergunta, mas antes, já que o nosso Márcio aqui já fez um lembrete aos nossos autoespectadores, eu também vou lembrá-los que é muito importante para que eles não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e receberem as informações do que vai acontecer nos próximos programas. Mas para a gente poder fechar, nosso programa é visto por um público, digamos, eclético, né? Para usarmos esse termo que está bastante na moda no setor automotivo. Uma vez que o formato também é para jovens que estão iniciando as suas carreiras profissionais. Por isso, a gente sempre pede para os nossos entrevistados que deem dicas sobre a carreira. Já que você é dono de uma carreira de sucesso dentro do setor automotivo, que dicas você poderia passar para esses profissionais que estão chegando agora no mercado e que gostariam de tentar seguir uma carreira como a sua? Oi, Milad. Para mim, esse é um assunto que mais me encanta, e poder compartilhar com o nosso público jovem é algo realmente espetacular, né? Eu comecei a minha carreira com 14 anos, naquela época podia, né? Os jovens, muito jovens, poderiam começar de maneira precoce. Eu comecei na Escola Senai Roberto Mangi, de Campinas. Comecei, como eu sempre digo, nas divisões de base, né? E a partir daí, né, comecei a criar um pouco da minha história. E o que eu posso dizer para esse público o primeiro passo, de fato, é ter um sonho, né? Acho que tudo começa com um sonho, e a partir desse sonho, acreditar que você é capaz de atingir qualquer coisa, né? Se você acredita nisso, ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder te parar, né? Esse é um pouco, como eu disse, um pouco da minha história. Eu recomendo que os jovens comecem fazendo algo que de fato lhes dê prazer, lhes dê motivação, né? Ninguém chega no auge
fazendo aquilo que não gosta de fazer, não adianta, né? Em um determinado momento vai desistir, né? Até porque os percalços da vida, os desafios da vida são bastante grandes, né? Bastante desafiadores. Esse processo, de uma maneira geral, tem um preço elevado, é preciso saber disso, né? Exige muita dedicação, muitas vezes é necessário abrir mão de outras coisas na vida, né, para poder manter o foco nos seus objetivos profissionais, né? Então tem que saber que isso vai acontecer ao longo do processo, não dá para ficar no meio do caminho, né? Eu acho que a gente pode comparar tranquilamente a vida de um alto executivo com a vida de um atleta. Um atleta, da mesma forma, precisa se dedicar, né, muitas horas durante o dia, todos os dias da semana, para poder estar ali no auge, ser realmente competitivo e ganhar as competições, e vencer as competições e chegar onde quer chegar. Acho que essa comparação é uma comparação interessante. E um cargo de um alto executivo, ele é, sem sombra de dúvidas, um cargo de confiança, que significa que ao longo da sua carreira é fundamental que você construa e mantenha uma reputação muito sólida e uma reputação inabalável dentro daquilo que é possível no ambiente político que você vai estar sempre inserido, como acontece em todas as organizações. E acredite muito, é muito mais desafiador manter essa credibilidade, né, e manter essa reputação sólida do que chegar até ela. Então, isso é muito importante, né, para os jovens terem em mente. Talvez a dica mais importante de todas, que eu gostaria de compartilhar, é se acerque de pessoas melhores que você. Não tenha medo disso, né? Pessoas que sejam mais inteligentes, pessoas que sejam mais ágeis, pessoas que sejam capazes de fazer coisas que você não é, porque no final do dia esse não é um jogo individual. Ninguém chega no cume jogando sozinho, fazendo um trabalho individual. Não acontece assim, né? Esse é um jogo em equipe, então você precisa ter a melhor equipe, né? Em determinados momentos você vai ajudar a equipe, em outros momentos a equipe vai te ajudar, mas é a equipe que te leva para lá. Você não consegue nada sozinho. E sem confiar em Deus, né, e sem ter né, essa força, essa energia interna, não é possível fazer. Então, tenha muita força, muita perseverança, principalmente nos momentos difíceis. É aí que você cria casca, se supera, né, cai, levanta, dá a volta por cima e com certeza você vai atingir o seu objetivo. Muito bom. Bom, meus amigos, infelizmente estamos chegando ao final dessa edição do nosso Papo de Garagem de hoje. Eu quero pedir autorização a vocês dois para terminarmos juntos e de uma forma diferente esse programa de hoje. Vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso. Só que antes, Márcio, eu queria te agradecer muito, né? Foi muito bom e muito importante ter você aqui hoje com a gente. Eu tenho certeza que os nossos amigos autoespectadores ficaram muito satisfeitos com essa conversa que você nos proporcionou aqui, que você nos deu a honra de ter aqui. Muito obrigado. Márcio, eu agradeço demais. Só lembrando, né, eu cheguei na Iveco há 42 meses atrás e a primeira entrevista que eu fiz foi contigo. Eu não vou me esquecer, tenho um apreço enorme, né, por você e por toda a equipe, né? A Iveco continua, graças a Deus, crescendo, trabalhando muito forte nos seus fundamentos. Ano após ano a gente vem superando os obstáculos, né? Os clientes estão cada vez mais satisfeitos. A gente também recebendo prêmios, né, de reconhecimento, tanto por parte de liderança, quanto por parte de serviços ao cliente. Ou seja, estamos muito felizes e eu só posso agradecer a vocês pelo suporte, pelo apoio. Eu tenho certeza que muito desse sucesso vem de toda a equipe toda a equipe de mídia, toda a equipe que nos apoia. E, em especial, Márcio, um abraço e agradeço demais por todo o apoio e contamos muito com você e pode estar sempre contando com a gente também. E Milad, meu querido, no próximo programa vai acabar a folga do Bacelar. Portanto, agradeço muito a você também pela oportunidade que você me deu de dividir esse cenário comigo. E pode ter certeza, cara, você foi brilhante nesses dois programas. Márcio, muito obrigado. É uma honra para mim estar na cadeira aqui do Bacelar.
tinha certeza absoluta que, né, tentei dar o máximo aqui, tentei contribuir ao máximo com um pouquinho dos nossos conhecimentos aqui, do meu conhecimento, colocar um pouquinho da minha experiência. Foi uma experiência também única para mim, só tenho a agradecer para você também, que é uma referência dentro desse mercado. Então eu estou envolto aqui com grandes pessoas, grandes personalidades, conhecendo também novas pessoas. Márcio, um prazer te conhecer, não te conhecia. Então, para mim, só foi motivo de orgulho estar aqui dividindo essa cadeira com vocês aqui. Muito obrigado de novo. Meus amigos autoespectadores, Márcio, Milad, eu pedi para vocês ficarem aqui comigo porque eu quero fechar esse programa de hoje com uma homenagem muito especial para um amigo muito querido que, infelizmente, nos deixou no último dia 13 de outubro. O Milad, inclusive, já tocou no assunto aí durante a resenha. Eu estou falando do Antônio Megali, que é o ex-presidente da Anfávia, e um dos meus amigos mais queridos, um dos amigos mais queridos que eu tive ao longo desta minha já longa carreira de quase 40 anos aqui acompanhando o setor automotivo, né? Eu acho que eu não preciso falar muito sobre o Megali, o legado que ele deixou aqui, principalmente como presidente da Anfávia, acho que fala por ele, né? Márcio, Milad, meus amigos, se vocês me permitem, eu quero fechar esse programa com uma homenagem, fazendo uma vibração silenciosa e gostaria que vocês me acompanhassem nessa vibração. Muito obrigado por vocês estarem comigo e até uma próxima oportunidade.